Gente, então vamos lá, né? Quem vai fazer a introdução da leitura aqui sou eu, né? O capítulo 7, onde nós vamos falar sobre a lei da semeadura e colheita de Deus, né? E aqui ele fala, ele quem? Jesus, né? Respondeu a quem? Aos discípulos, né? A vós é dado conhecer os segredos e mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Aí eu fiquei, o que é isso, né? E aí fui buscar, né? Eu digo, eita privilégio que os discípulos tiveram, né? De Jesus revelar, né? Fazer a revelação, né? Do reino para eles, né? E aqui ele fala, ó, Mateus 13:11, quando você estiver estabelecido completamente em seu coração, gente, estabelecido completamente no seu coração, que é a vontade de Deus que você prospere e conhecer sua parte e condições para a prosperidade, você estará pronto para descobrir os princípios da prosperidade de Deus, né? Então ele fala o quê? Quando você estiver completamente, tá bom? Estabelecido em seu coração estiver aberto, né? Jesus refere-se a esse princípio do reino em Mateus 13:11, chamando os segredos e mistérios do reino dos céus. E aí eu fui para o Mateus, né, 13:11. Gente, aí eu olhei aqui, ó, a vocês, Deus mostra os segredos do reino do céu, mas a eles não. É dose, né? Aí vem o porquê, né? E aqui, se vocês forem continuar, Jesus fala em parábola, né? E aí a coisa que me impactou, que eu vou compartilhar aqui com vocês, gente, estude e medite Mateus 13. 13, ele todinho, viu? Ele todinho, 13. Principalmente onde eu encontrei a virada de chave, que foi tanto que eu, ó, comecei a fazer aqui, ó, um estudo, ó, gente, do Mateus, ó. Mateus 13, 16 a 23, gente. Aonde está a chave poderosa deste capítulo 7, tá bom? Então, vamos lá. É isso. E daqui e agora que nós vamos realmente conhecer os mistérios, né, do reino, tá? E para dar continuidade, quem é que vai falar, né? A nossa Rosângela Tavares, gente, ela está Meu coração. encantada, é a primeira vez que ela estudou, né, Rosângela, a Bíblia, Nervosíssima. ela e realmente ela estudou, está meditando, toda hora falando comigo. Eu digo, vá, que o Espírito Santo vai te direcionar. Então, tá aí, Rosângela. Se permita que o Amém. Espírito Santo vai te usar nesse momento, viu? Amém, amém. Vamos lá, nervosíssima, mas vamos lá. Então, vamos à palavra, a palavra-chave, né? Que é o mistério. Então, qual é o mistério, né? Que é a semeadura. Então, aqui ele diz que a gente precisa entender essa palavra-chave, porque se a gente entender essa palavra-chave, tudo vai clarear para a gente daqui para frente. E ele cita aqui também que o mistério ele será confiado a você em algum momento. Ele não diz que esse mistério será confiado a você em um momento no futuro. Ele já foi confiado a você. Então, ele cita isso no passado. Ou seja, nós já temos, né? Já foi confiado a gente esse mistério. Aí aqui vem também que ele cita: buscai primeiro os meus caminhos e todas essas coisas que vos serão acrescentadas. Então, a gente tem que buscar primeiro e semear isso. Depois ele diz: mas Deus não tornaria seus segredos para uma vida abundante tão profunda que você e eu nunca poderíamos descobri-los e entendê-las.
né? Então, esse não é o tipo de Deus que nós servimos. Então, ele deixa para a gente muito claro, muito explicado e muito entregue a gente, porque ele não esconderia isso da gente, né? E como Eliane citou aí agora há pouco, né? Se você não entender isso, se você não tiver fé nisso, se você não confiar nisso, isso vai virar apenas parábola. Ou seja, é preciso confiar. Se a gente confiar, se a gente ter fé, se a gente crer, isso realmente vai virar uma palavra-chave vai realmente virar uma semeadura e não somente uma parábola. Você deveria entender. Eu sei que o mundo não entende, mas você tem que entender. E se você não entender esse mistério, como vai entender todas as outras coisas que eu te contar? Então, aqui começa tudo. A semeadura é onde começa. É como o próprio nome diz, você vai semear. E, para finalizar aqui, ele fala, ele repetiu a chave do mistério no versículo 14, o semeador semeia. Ah, cadê Shirley? Shirley disse que foi uma virada de chave essa palavrinha, né? O semeador semeia. Semeia. Não precisa você falar quem é você, né? O seu ato já fala. Olha um semeador aí, né, Shirley? Fala aí, Shirley. Verdade, verdade, exatamente o que a gente estava falando, né, Eli? É tão simples e tão pequeno, né? E a gente às vezes lê o semeador semeia, mas leva assim, solto no ar, né? Mas a hora que a gente vê a intensidade disso que a gente coloca na realidade. Gente, é claro, um semeador, ele semeia. Porque se você não semeia, também não tem colheita. É verdade. E isso é muito simples e muito lógico, né? É simples no falar, é simples na leitura, mas é tão profundo na vida e na realidade, né? Então, essa é a chave. Eu hoje fiquei, assim, É, encantada. foi. É verdade. É uma Isso virada também. de chave. Fala, Eu Rosângela. acho que isso tem muito também a ver com o tal do propósito, porque a gente ouve tanto lá fora, né? Eu que estou começando agora, a gente ouve tanto lá fora o propósito, propósito, o que que é esse tal desse propósito? E aqui, para mim, ficou bem claro que quando a gente. Esse é um propósito, semear. Semear é um propósito, a gente está semeando para a gente, né, para o reino de Deus. Então, acho que isso aqui é uma chave muito grande para quem está perdido aí com o tal do propósito. Isso aí. É estilo de vida. É estilo de vida. Rosângela, minha linda, parabéns! Oh, Eu vou melhorar, eu menina, prometo. você agora já está se preparando aí, ó. Você mandou realmente, o Espírito Santo te usou poderosamente, né? Então, agora, quem vai vir falar, né, do terceiro e o quarto subtítulo, né? Ela vai vir falar, ó, gente, um estilo de vida, né? Um estilo de vida de semeadura. O que é preciso? Nada mais, nada menos que a nossa Karina Lima. Fala, Eis-me Karina. aqui, eis-me aqui. Fala. Imagine Rosângela, uma neófita. Neófito é aquele que é muito novo na fé, ela já está com essa bagagem. Então, nós percebemos mais uma vez que não é uma questão de tempo, e sim de dependência. Certamente a Rosângela se colocou na dependência, por isso que fluiu. Então, que Deus seja mais uma vez famoso através de você. Uhum. Amém. Ótimo. O que é que faz um professor? Ensina. O que é que Ensina. faz um vendedor? Ele vende. O que é que faz um pregador? Ele Prega. prega. E aí vai discorrendo por diversas profissões. E por que tem que ser diferente quando eu falo de um semeador? Um semeador não é aquele que vai ali defender as minhas causas políticas. O semeador, ele tem a função de semear.
E para ele ser um semeador, ele precisa trazer isso como estilo de vida. Como bem falou a nossa querida Shirley, ao ponto de perdermos a nossa identidade. Muitas vezes eu, como mãe, eu perdi a minha identidade quando eu ia para uma festinha de aniversário de um dos meus filhos e diziam ali, ó, ali é a mãe de Malu. Vai ali a mãe de Malu. Ninguém sabe o meu nome, mas sabe que eu sou a mãe de Elisa, sabe que eu sou a mãe de Cleiton, sabe que eu sou a mãe de Hillary, sabe que eu sou a mãe de Nicholas. Eu perdi a minha identidade. Quem está aqui como mãe sabe muito bem disso, né, Cami? Ninguém conhece a Camila, mas conhece a mãe do Julian. E é mais ou menos isso. E que nós possamos parar e pensar e colocar isso na nossa vida como estilo, é que a gente venha perder nossa identidade e que as pessoas olhem para a gente e falem ali, ó, ali vai uma semeadora. Ali é um semeador. Na minha casa tem semeadores. Porque aí você vai começar a perder a sua identidade para trazer a identidade do reino. E como bem diz a palavra de Deus, Deus ele é tão soberano que a sociedade que a gente vive está dizendo assim, ó, guarde em tempo de escassez. Lá vem uma pandemia, vamos armazenar nos nossos celeiros, vamos guardar o nosso dinheiro no banco. Mas o nosso Deus, ele é tão perfeito que ele fala assim para mim e para você, dá. Enquanto a sociedade está dizendo guarde, retenha, ele está dizendo assim, ó, filha, dê. E é muito fácil a gente dar quando está sobrando. A nossa maior prova de generosidade é quando a gente já está vivendo no limite do estreito financeiro, já que a gente está falando de monetário. E se a gente for colocar isso em todas as áreas da nossa vida, é muito fácil, porque é muito bem dito que a gente só colhe o que a gente planta. Aquilo que semear, certamente colherá. E eu não vou me delongar muito, até porque tem muita gente para falar, mas eu quero trazer um testemunho assim muito particular. Eu não abro isso com muita gente, quase ninguém, mas eu fui pega de surpresa agora à noite para discorrer isso, e eu entendia que era o momento de eu falar sobre isso. Porque eu estudando esse capítulo, tem uma parte que o Dr. Nassi fala sobre como ele adquiriu a casa própria dele. E eu falei para Deus, Deus, você está falando de mim. E a gente começa a entender que no reino espiritual é loucura, porque você começa a aprender em Deus que o que você quer conquistar é o que você precisa investir. Se eu quero conquistar minha filha para Jesus, eu preciso investir nela. Como é que eu vou investir? Eu vou amá-la, eu vou profetizar, eu vou preparar, eu vou pagar um preço de jejum. Eu não sei de vocês, mas nós precisamos aprender em Deus a fazer as nossas semeaduras extravagantes. Deus colocou essa palavra no meu coração, extravagante. Eu não estou dizendo que a gente tem que fazer loucura, tá? Algumas denominações aí têm ensinado de uma forma muito cruel que você tem que deixar ali a chave do seu carro, do seu apartamento, do seu óculos, do seu relógio. Eu não estou levando para esse curso, mas se Deus mandar, faça. Porque se nós temos intimidade com Deus na palavra, ele vai nos conduzir a fazer. E assim, ó, sem nenhuma vaidade. Eu cheguei em Aracaju há 9 anos atrás e eu fervi a água para minhas filhas não morrerem de sede. Ontem. 9 anos foi ontem. A única coisa que eu tinha, eu entreguei no altar. Foi o meu primeiro apartamento em Salvador. A minha família ficou sem falar comigo, porque disse que eu estava dando para o homem. Mas a minha consciência está tranquila que eu dei para Deus. Logo em seguida, o Senhor me abençoou
E eu hoje moro, para glória e honra do Senhor, em um dos metros quadrados mais caros de Aracaju. E detalhe, eu quitei em 1 ano. Talvez tem gente que precise trabalhar 30 anos, 40 anos para ter um patrimônio como esse. Eu não estou falando sobre bem, tá? Eu estou falando sobre em que o seu coração está preso. E a gente precisa aprender nessa noite a fazer ofertas extravagantes. Eu não sei se Deus tem convidado alguém aqui para fazer uma revisão de vida e perceber que vai ser num momento de escassez que Deus vai levar você para o nível mais profundo, porque você está atenta a ouvir o que Ele tem para te ensinar. A Joyce Meyer, ela aprende com ela, e a pastora Jussiá sobre isso, o jejum que agrada a Deus. E tem tudo a ver com o que a gente está vivendo aqui nesse livro. É a sua entrega. E a Joyce, ela me ensinou algo que eu carrego na minha vida, já tem uns 3 anos que eu ouvi isso. Todos os dias eu pergunto para Deus, Deus, como é que o Senhor vai me usar hoje para abençoar alguém? Às vezes eu não tenho para mim, mas Deus vai me dar naquele momento algum recurso para que não fique para mim, mas que eu possa entregar a outro. E a gente tem que se permitir a viver esse fluxo. O segundo tópico que foi separado é o que preciso. O que eu preciso fazer para ser um semeador? E aí eu fico bem impressionada, porque se você perceber, e eu te pergunto aqui, vocês meninas, qual é a posição de um semeador? Naquela época, quando não existia aquelas máquinas todas, quando a tecnologia não tinha alcançado, era de joelho. E só para finalizar, para se semear, você precisa preparar a terra. E nós estamos tendo oportunidade que a nossa terra esteja preparada com a leitura desse livro. Porque depois que esse livro se encerrar e você fechar a última capa dele, você não vai ter mais desculpa de não prosperar. Porque a sua terra já está sendo preparada com a leitura deste livro. Agora é o momento de você começar a colocar a sua semente, ainda que você entenda que a semente ela não vai chegar de uma forma que você pensa, ou pelo caminho que você pensa, ou por alguém que você depende. Ela vai chegar, porque a palavra vai se cumprir, que haverá prosperidade dentro da minha casa, dentro da sua casa, porque nós cremos e servimos um Deus que não mente, mas a nossa parte precisa ser feita. E a nossa parte é colocar a semente para que agora o agricultor, o Todo-Poderoso, possa nos dar, no tempo certo, a colheita que a gente precisa. Eu oro para que o Senhor possa trazer isso ao seu coração, que você possa fazer, que essa palavra-chave fique no seu coração, que você faça ofertas extravagantes. E eu não estou falando de dízimos e oferta, porque o dízimo protege o que você tem. A oferta multiplica o que você tem, mas a oferta generosa abre os céus e faz com que as comportas sejam derramadas para alcançar a minha vida e a sua vida. Deus abençoe vocês. Eita, que palavra! Menina, isso foi uma virada de chave que eu aprendi já na leitura desse livro, como eu falei, é minha 6ª leitura, né? E isso aí eu aprendi, né? O dízimo, a oferta e a oferta alçada, né? O propósito. E muita gente não entende. Muita gente entende que devolver o dízimo é para estar dando para o pastor, né? Tá dando, eu não sei, gente, é uma coisa, tá? Mas isso não é agora, não. Nós vamos falar muito sobre dízimo lá na frente, tá? E uma coisa, só para fechar aqui a palavra da Karina, né? Uma reflexão que está aqui no livro, ó. O aumento financeiro que Deus quer confiar você é muito mais do que você pode sonhar, pensar ou imaginar. Mas você nunca verá isso até que semeie como um estilo de vida.
tá bom? Isso é muito forte, né? E agora, para dar continuidade, né, para ler o quinto e o sexto subtítulo, ela vai falar: não deixe que as coisas materiais tenham você, e Deus dá a semente ao semeador. Gente, Deus dá a semente ao semeador, tá? E que venha ela, usada pelo Espírito Santo, venha a Valzinha. Aleluia. Amém, glória a Deus. Coisa linda, né? Já começou muito bem hoje. Graças a Deus. Eu vou reduzir um pouquinho o meu tema também com o testemunho que Deus colocou no meu coração. Esse tema é muito interessante e eu gostei demais dele. Semear é mais importante do que acumular posses. Tem a ver a desapego. O que é que você tem apegado e não deixa ir para que o novo venha? O que é que você tem se agarrado para que flua o novo de Deus na prosperidade? E o que eu vou falar agora sobre um testemunho não é sobre posses exatamente, mas de 2015 até 2019, nós estávamos, eu e Luísa, em Maceió, e nós crescemos muito lá, muito. Foi virada de chave, foi Deus assim prosperando na nossa vida. A gente sempre teve um coração doador, mas Deus queria algo mais. Às vezes a gente pensa que, né, que tem esse coração todo, mas tem alguns apegos, e Deus queria tirar esses apegos. E eu me vi numa situação de que a gente estava bem, e aí, no meu caso, para mim, além da gente ter empresa de representação, o Senhor abriu uma porta que eu sempre esperava, que era dar treinamentos, e dar treinamentos pelo Brasil todo. E aí a escola começou a mandar uma agenda para mim exatamente no mês de agosto, como nós estamos agora. E a agenda era o mês todo, e um dinheiro muito bom, né? Eu digo, olha, a colheita aí, feliz os dois, tal. Só que algo estava me incomodando. Aquela agenda toda pelo Brasil todo, e meu casamento e tal. E aí eu fui orar. Eu disse, Senhor, é isso mesmo? E coloquei diante de Deus em oração. Quando eu estou de joelhos ali, eu estava ajoelhada mesmo e orando, me veio uma pergunta assim, Senhor, e meu filho? Eu não tinha um bem ainda. E aí eu comecei a chorar e veio aquela pergunta, o que você quer? E eu disse, eu quero meu filho. E a gente já estava esperando por adoção, já estava resolvido todas essas questões e tal, estava muito bem com o Senhor em relação a isso. E aí ele disse assim para mim, o Espírito Santo falou, então você já sabe o que você tem que fazer, porque vem o filho, você não sabe a idade, você tem que estar numa cidade, vem por adoção, aí tem a questão da aproximação, de tudo. E aí eu conversei com o Luiz, nós orando, e aí ele disse assim, bom, se está no seu coração isso, eu estou dentro, estou com você, nós somos família, e nós queremos sim esse filho. E aí nós perdemos esse valor. Porque no outro dia, eu fiz um e-mail e disse assim para o dono da escola. Eu disse, Tita, é o seguinte, nós somos pais por adoção e nós precisamos estar juntos em um lugar só. Então, assim, eu agradeço demais essa oportunidade. Eu sempre quis ter essa oportunidade, trabalhei e semeei para isso, né? Mas a gente está aguardando o nosso filho. E eu coloquei no e-mail como se eu já estivesse sabendo que esse filho ia chegar, porque pela fé eu sabia que ele ia chegar, né? E aí, com 2 meses depois, o benzinho chegou, Oh, coisa. né? E aí, após isso, nós perdemos, veja como é interessante, como Deus trabalha, né? Nós perdemos uma representação muito grande, e Deus começou a aprofundar o trabalhar na gente em relação à descendência nele, como a gente já estudou tanto nos capítulos anteriores sobre fé, sobre depender, sobre entrega e continuar semeando. Sabe aquele vestido que você diz assim, eu vou doar? Aí disse, não, mas esse não. Agora não, vamos deixar para depois, né? Eu ainda vou usar, eu vou emagrecer, eu vou engordar, alguma coisa assim, você tem, apego, né? Então, ele fala muito, esse texto ele fala muito sobre isso, né? Deixar ir, para que o Senhor continue transbordando, continue falando com você,
Então, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós temos apego, né? Então, nós vivemos muito sobre isso. Precisamos entender que também que nós não somos donos nem de nós. Ele é quem vai nos conduzir, ele é quem vai nos levar, né, a esse crescimento exponencial, da maneira dele, com os princípios, com tudo que ele tem colocado aqui. Então, é preciso desapegar até da colheita. É semear, sabendo que aquilo que a gente planta, a gente vai colher, porque ninguém vai plantar manga e colher uva, não é? É uma certeza, mas quando a gente enterra a semente lá, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo lá dentro, mas o Senhor sabe, né? Depois a planta cresce e vem o fruto. Uma outra chavezinha bem importante é: não coma as sementes que Deus te dá. Semente é para plantar, para multiplicar. Isso eu também entendi. Porque logo depois que o bem chegou, veja que interessante, veio a pandemia. Ou seja, eu nem ia viajar o mundo todo aí, o Brasil todo para trabalhar, e ainda recebi a melhor recompensa, né? Eu acho que a melhor prosperidade que é ter o meu filho, né? Então, assim, Deus, ele conhece lá à frente, a gente só conhece até aqui, ele sabe de todas as coisas, né? Então, Deus dá a semente ao que semeia. Então, continue semeando. Então, se eu tenho um pouquinho, continue semeando com o pouco que você tem. Continue semeando com a sua sabedoria. Continue semeando com o que Deus colocou dentro de você e você carrega. Então, não é, como a gente já aprendeu aqui com esse livro maravilhoso, não se trata só de dinheiro, né? Então, semeie com a palavra, com a pessoa, no dia que você encontra um porteiro, um irmão, alguma pessoa. Então, Deus nos ensina a confiar nele e depender dele para ele nos dar coisas maiores, né? Para nos dar coisas maiores. Ou seja, não coma tudo, não coma. E quando o fruto vier, lembre que ele tem semente, também não coma tudo. Ou seja, aquela vontade que a gente tem de sair comprando tudo que a gente nunca teve, sabe? Já passei por isso, aí o Senhor vem e nos ensina tudo de novo. Vamos passar de uma maneira agora mais profunda, com a palavra, vivenciando a palavra, comigo, dependendo de mim. E sim, o crescimento realmente vem exponencial, porque você vai continuar semeando, você não vai comer todos os frutos, mas você vai desfrutar da colheita, né? Porque é a palavra dele. Então, é isso. Que a gente tenha sabedoria quando a gente receber essa colheita. Lembrando que também fruto tem sementes. Eita, que palavra, que comentário, viu, Val? Foi de Deus mesmo. Amém. Foi forte, forte, Glória a forte, Deus. tá? Coisa boa. E agora, né, para dar continuidade aos últimos subtítulos, que é o 7º e o 8º, ela vai falar o que atrapalha a colheita. E o obstáculo número 1 de Satanás para a colheita é o quê? O medo. Então, vem aqui, Cami Bastos. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te usar poderosamente. Amém. Ai, boa noite, meninas. Boa noite, Cami. Nada melhor do que a gente falar aquilo que a gente está vivendo, né? Ô, É Cami, testemunho, né? Cami, quando eu vi, eu digo, não acredito. Ai, gente, na hora que eu vi, eu digo, Cami, Nada mais do que propriedade em falar aquilo que a gente está vivendo, né? E quando eu coloquei meu nome, eu não me atentei ao tema. Eu só fui lá, coloquei, e depois quando eu fui ler, gente, de novo. Ô, Cami, quando você colocou, a primeira coisa que eu vi. É Lindo. incrível, né? Deus Quando, é lindo. como Deus nos direciona, né? Nada mais do que testemunhos vivos, né? Do que ele tem feito, do que ele vai fazer.
nas nossas vidas. Quando a gente fala desse tema, o que atrapalha a colheita, eu super me vi nisso, porque a gente tem uma mentalidade muito pequena, né, referente a sementes, principalmente quando a gente passa por um deserto. Quando a gente passa pela escassez, a nossa tendência é armazenar, né, guardar, reter aquilo que chegou, né, que está sobrando, né, porque falando financeiramente, nós temos as demandas diárias, né, as demandas mensais, a gente tem casa, filho, contas e etc, etc. E quando Deus nos abençoa, então, o nosso medo de faltar no próximo mês é tão grande que a gente retém. E a gente diz, não vou gastar isso aqui é uma precaução, né? Vou guardar porque tal dia eu tenho tal conta para pagar, eu tenho tal coisa para fazer, e no mês passado faltou e possa ser que nesse mês falte. Só que, agindo dessa forma, nós estamos duvidando de Deus, né? Porque se o Senhor diz que nós devemos plantar, nós devemos lançar a semente, né? Como é que nós vamos colher se a semente está guardada? Como é que a semente vai frutificar se ela está retida, se ela está guardada num potinho? E eu tenho aprendido muito, né? Com essa questão da semeadura. Eu não entendia muito sobre a semeadura. E o doutor Nazi, né? Eu fiz uma leitura de alguns capítulos junto com a Eliane. E realmente, como é que o reino de Deus vai expandir, vai prosperar, se nós que estamos sendo abençoados não estamos plantando nele? Como é que as outras pessoas vão ser alcançadas se aqueles que estão sendo abençoados estão guardando o que deveria estar sendo plantado? E é muito poderoso, né? E aí, quando vem o próximo tema, né, que é muito pertinente, é o obstáculo número 1 de Satanás para a colheita é o medo. E literalmente, né, quando Deus nos abençoa, né, ficamos muito felizes, estou sendo abençoado, mas ao mesmo tempo vem, e agora? E será que no próximo mês realmente eu vou ser abençoada? Será que a bênção vai me acompanhar? Eu vou continuar colhendo? Só que a gente só vai colher se a gente continuar plantando, se a gente continuar semeando. E precisamos calar as vozes, né, do inimigo. Domingo mesmo eu estava testemunhando isso para a Val e para a Shirley, que... Está fechado o seu microfone. Está fechado o seu microfone, Camila. Cadê ela? É que eu recebi uma ligação, aí travou. Que o mercado deu uma caída, então é um deserto, né? E quando foi no mês passado, né, como eu testemunhei, foi um mês abençoado, eu declarei a palavra, eu estava praticando, né? Porque é uma prática diária. Não é fácil, você não vai estar livre, mas você precisa praticar. E eu comecei a ter muito medo. As últimas semanas foram dias difíceis mesmo, muito difíceis, de pavor, de desespero, mas por algo que não estava nem acontecendo. Então, nitidamente, é exatamente o que diz. O obstáculo número 1 que Satanás coloca nos nossos corações é o medo. E eu estava desesperada, e eu não conseguia enxergar o futuro, eu não conseguia enxergar um Deus que estava provendo, um Deus que estava me abençoando. E isso é desesperador, até que você, né, se reconecta, você volta à realidade, você diz, não é isso que a palavra diz que eu sou abençoada, que eu sou próspera, que o Senhor está comigo em todas as dificuldades, por mais que você esteja passando por um vale, o Senhor está segurando na sua mão, e Ele não vai te desamparar. Né? Então, esses dois capítulos falam assim, né, porque eu tenho vivido. E aqui tem uma parte que diz assim, o seu pai proverá para você.
Então, se nós, como pais, nos preocupamos no que vamos prover para os nossos filhos, quanto mais Deus, né? Ele está super preocupado e super interessado em que os seus filhos prosperem, em que os seus filhos vão bem, que os seus filhos tenham o pão de cada dia. E é isso, meninas. Deixa eu fazer um coisa comentário. boa. Maravilha. Deixa eu Maravilha, fazer um comentário muito passa, pertinente Karina. ao que você falou, Cami, quando você fala assim, é impressionante quando Deus traz a palavra daquilo que a gente está vivendo. É, E se a gente for parar assim para pensar, o medo, o pai do medo é a dúvida. Porque o inimigo, ele é estrategista. Então, ele quer nos lançar uma dúvida com relação ao nosso semear. Será que é de Deus? Ai, será que Deus está falando comigo mesmo? Vai lá, faz um mercado para fulano. Será que ele não vai se ofender? Será que ele está precisando mesmo de coisa em casa? Vai lá e pegue a conta de luz dela e pague. Ai, será que é Deus? Deixa eu falar uma coisa para vocês, meninas. Com certeza vocês já sabem, mas só para reforçar. Deus, ele é o maior interessado em nos ver prosperar. A palavra do Senhor diz em Salmos 35 que o Senhor se alegra em nos fazer prosperar. A palavra do Senhor diz que as bênçãos do Senhor, ele enriquece e não traz dor. As bênçãos de Deus que já foi liberado, nós já aprendemos isso, não nos traz dor. Então, todas as vezes, eu quero te desafiar hoje. Eu quero te desafiar hoje. Todas as vezes que você ouvir um comando dizendo assim, ó, vai lá e coloque o seu tudo no gasofilácio. Vai lá e quando você estiver no supermercado e Deus mandar você pagar a conta daquela pessoa que está na sua frente, vai lá e faça isso. Pode ter certeza que não é o inimigo. Ele não vai falar isso para você, não tenha dúvida, porque o inimigo não vai te dar esse comando, porque o inimigo ele quer reter para ele. Então, se você faz, o inimigo sabe que você vai prosperar. Então, ele não vai te dar esse comando. Então, todas as vezes que você tiver esse sentimento, que a sua mente, seu entendimento, porque hoje nossos olhos estão abertos, conhecereis a verdade vos libertará, e verdadeiramente nós somos livres. Ah, Karina, mas eu ainda não estou vendo nada acontecendo. Nós já estamos no capítulo 7. Vai acontecer milagres. Eu não sei como é que vai fazer. O Thales fala, tem muita gente, muitas vozes perguntando como é que vai ser, como é que não vai ser. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Vai ser perfeito. Amém, amém. Ai, que coisa. Gente, que live é essa, hein? Eu queria fazer uma pergunta. Sim, estou toda arrepiada aqui, viu? Diga, Rô. Karina falou agora sobre quando a gente sentir no coração de pagar uma conta ou coisa parecida, que o diabo nunca vai fazer isso. E quando é o contrário, quando alguém vem te pedir ajuda, porque muitas vezes, quando alguém me pede, ou no sinal, ou alguém que chega mesmo pedindo roupa ou comida, eu sempre dou quando eu sinto de dar, porque às vezes a gente fica pensando, poxa, essa pessoa está de, né? Tá de malandragem mesmo, e eu não vou ajudar uma malandragem, algo assim parecido. E funciona dessa forma também quando a gente sente como que é, quando alguém pede. Vamos para a palavra? Vamos. A palavra do Senhor diz em Lucas 6, versículo 38. A minha versão é NVI. Ela fala assim, ó, deem
e lhe será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será dado a vocês. Aí você perguntou, se alguém me pede roupa, deixa eu te fazer uma pergunta. Você está vestida agora? Tô. Certamente você já doou roupa, porque você só colhe o que você dá. Sim. Agora sim, ó, você só precisa ter cuidado com os sugadores, porque vai ter pessoas que vai se aproximar para te extrair o que você tem de melhor. Cuidado. Eu estava conversando com o Shirley outro dia, não sei se você vai lembrar, Chico, que eu falei assim para você, até para a gente abençoar alguém, a gente tem que pedir a Deus autorização, porque às vezes a gente vai passar na frente de Deus. Então não pode ser emocional, tem que ser com razão. Porque se a Shirley hoje está pedindo prova a Deus em uma área financeira, eu vou e atropelo, eu estou dizendo que ela não precisa ter mais dependência de Deus. Você vai fazer, porque o nosso chamado é de dar. Mas peça a Deus para ele confirmar. E sabe qual é a resposta? Colossenses 3. Que o árbitro seja a paz do seu coração. Se você sentir paz, é isso aí. Dê. Eu falei para a Verdade. Shirley essa semana, Shirley, eu estou preocupada porque toda hora eu chego na minha varanda e Deus manda eu dar minhas coisas tudo da varanda. Aí, Shirley, você acabou de dar risada. Essa história eu já conheço, porque eu cheguei no meu quarto e já não tinha... As meninas chegaram no meu quarto e dizem, oxe, mãe, cadê a televisão do seu quarto? Eu disse, minha filha, eu fui visitar não sei o quê, eu arranquei a televisão e dei. É desse jeito, é desse nível. É bem assim mesmo. Ai, que coisa, gente, que maravilha. E aí, Rosângela, respondeu? Sim, é assim que eu faço. Eu sempre é aquilo que me traz paz. Quando eu sempre dou, eu sempre faço, mas às vezes eu não sinto paz de dar e aí eu não dou e eu fico tranquila, não fico, entendeu? E aí tá tudo certo. Aí tá Deus tudo não certo. vai te cobrar isso, sabe, Rô? Deus não vai te cobrar. Pelo fato de você não sentir paz, você não vai ser condenada, porque Deus é um Deus de amor. Deus não vai... Até quando... Ó, olha que perfeição. Vocês lembram daquela passagem da Bíblia que Jesus estava sentado ao lado do gasofilácio? Chegou um homem muito rico e entregou uma oferta, mas uma viúva entregou todas as moedas que tinham. Não. Como é que a gente aprende com isso? Aí seria uma pregação para até a madrugada. Deus não está preocupado com o volume. Ele está preocupado com a sua entrega extravagante. Se você pode chegar amanhã no culto e você ofertar o aluguel da igreja desse mês, faça. Faça sem medo. Se o Senhor está dizendo assim para você, ó, vai lá, liga para a agência Brasil Turismo e quite a viagem da pastora Jussiara para Israel. Faça. Porque Deus garante. É isso Às mesmo. vezes não é nem você que vai viajar, mas você vai patrocinar aquela que tem um sacerdócio sobre a sua vida. Ela é a nossa cobertura espiritual. Então, a gente está semeando naquilo que a gente acredita. Quando eu chego assim em um lugar e assim, porque Deus mandou... às vezes eu amo igreja, eu viajo muito, então eu vou sempre em igrejas. Porque Deus disse para você fazer uma oferta de... Ou então, assim, o pregador, eu sei que aqui no meio de nós tem 5 pessoas que vai dar uma oferta de 5 mil. Minha irmã, pode até funcionar para você, mas para mim não. Porque eu conheço a voz de Deus. Ele vai me dizer um valor, ele vai me dizer a pessoa, ele vai me dizer a entrega. Nada contra quem prega desse jeito, tá? Nada contra. O cara quer fazer uma cota para comprar um terreno, tá tudo certo. Mas o meu coração não foi trabalhado para isso, porque eu conheço a voz do meu pai. E meu pai diz, vá, filha, pode ir, faça. Faça que eu tô te garantindo. Obrigada. Obrigada aí, viu, pelos seus comentários, viu, Karina? E Camila, você mandou ver, minha amiga. Ai, que bênção, viu? Foi maravilhoso aí o seu comentário, tá? E aqui no nosso chat, a Flávia está falando, ó. Peguei essa mensagem para mim, Karina. Deus está me honrando com essas palavras. Olha! Olha, amém. Viu? Olha a Deus.
Glória a Deus. Então, gente, para encerrar, vou passar a palavra para a Shirley, né? Para ela fazer aí o encerramento aqui da nossa live. Olha, gente, eu tô aqui assim só ouvindo, mas virando muitas chaves aqui na minha vida, tá? Porque isso muito fala comigo. Eu tenho a semeadura como um estilo de vida, mas É, eu tenho também muito a consciência daquilo que Karina acabou de falar, que é um comando de Deus. Não é para você sair por aí distribuindo dinheiro, ou fazendo feira, ou fazendo isso, se não for um comando de Deus, porque o contrário disso também, isso também traz maldição quando você não é um comando de Deus. é verdade. Então, eu quero dizer para vocês que é de fato uma alegria a gente ser semeador. Eu confesso que eu não sei não ser, eu não sei não ser. E não estou falando aqui só a nível de igreja. Quando a gente fala semeador, a gente está falando de um todo, né? Porque a nossa colheita, ela vai depender daquilo que semeamos. Então, se a gente tem um agricultor, ele tem 10 sacos de, sei lá, de milho, e ele vai plantar para uma nova safra, ele sempre pega uma parte e reserva. Ele não come a semente, como a Camila falou, sabe? A gente não deve os 10 sacos e plantar. A gente precisa daquela semente para deixar como reserva. Então, que a gente não coma as nossas sementes, que a gente, sabe, seja de fato um semeador, seja financeiramente, seja da palavra, seja com aquilo que nós temos. Porque a palavra de Deus ela é tão fiel. E eu lendo vocês falando e agora, e eu vendo assim, Deus, gente, a gente sabe que a gente tem um Deus fiel, que a gente tem um Deus que não mente, um Deus que não falha. E ele está dizendo, gente, a palavra-chave para prosperidade é semear. Então, todas as vezes que a gente semeia, a gente está promovendo na vida de outra pessoa uma colheita. É como se a pessoa colher dependesse do meu plantio, da minha semeadura. Então, se eu semeio na vida de alguém, eu estou promovendo o quê na vida dele? Uma colheita. Então, é um ciclo que nós dependemos uns dos outros. Então, é um semeando, é o outro colhendo. Um dia sou eu colhendo, é o outro semeando. Então, assim, o desejo do nosso coração é que realmente essa palavra fique no coração de cada um. Isso não é só uma leitura, não é só mais um texto, sabe? A gente é adulto aqui, nós somos adultos e cremos na palavra do Senhor, cremos no quanto Deus é fiel. Então, que essa palavra de hoje, ela de fato fique no coração de cada um e que a gente possa colocar isso numa prática, sabe? Numa prática saudável, numa prática com consciência, numa prática, assim, sabe? Direcionada por Deus, mas que a gente entenda, faça teste. A palavra de Deus diz que Deus fala, fazei prova de mim. Então, se isso é uma situação que uma ou outra não faz, ou a gente, não, Sheila, eu realmente não tenho essa coisa do semeador, eu não semeio tanto, fazer prova de Deus, fazer prova para que realmente ele possa provar para vocês o quanto isso é eficaz, quanto isso é transformador para as nossas vidas. Não é só questão financeira, é questão de você fazer isso com amor. Não é uma troca, não é eu estou dando Deus, eu estou semeando, mas já estou preparando aqui para colher. Se Deus quiser, a colheita vai chegar, porque nós semeamos e no tempo certo a gente vai colher. E sem Certo? peso, né, Shirley? Sem peso, não E sem pode ter peso, né? peso. Sem trazer peso. Sem Né? peso. Deus tem um chamego comigo que ele fala comigo sempre quando ele quer que eu abençoe alguém, ele fala de manhã. Acho que ele pensa assim, vou pegar ela mais calma, que é final do dia já está muito pesado. Mas eu estou sempre assim, quando eu estou fazendo minha devocional, vem aqueles flash aí, abençoa fulano, manda uma música para fulano, fale com fulano, faz isso. E eu assim, eu louvo a Deus porque, claro que algumas vezes eu não obedeci por achar que aquilo que Karina falou, se era para fazer, se não era para fazer, mas eu aprendi a obedecer. Então, obedeça. Então, semear e obedecer e semear. Viu? Semear. Então, que muito... Oi, Eli. Não, pode terminar. Não, pode falar, eu já ia concluir mesmo, fechar. Tá. Então, é muito forte isso,
sabe? Porque o meu estilo de vida eu também é semear, semear. E todos os dias pela manhã, né, depois do meu devocional e a leitura, a meditação, eu falo, Deus, coloque pessoa hoje para eu falar de ti, do teu amor. Né? Que isso também é semeadura, semear a palavra de Deus, né? Exatamente. Então, e Deus coloca, gente, é incrível. Então, pela manhã, olha aí um exercício para quem não tem o hábito. Faça o devocional, ore e depois, eis-me aqui, pai. O que é para eu fazer hoje? Isso aí, isso aí. Aí Deus Então vai. vai, É incrível. exatamente. É Deus isso vai mesmo. colocar. Eu falo assim, meu Deus, eu para ligar. Aí fica aquela coisa, ligue. Eliane já ligou, Eliane já fez isso. Eu digo, não, peraí, eu vou, entendeu? Isso é incrível, gente. É algo incrível. É exatamente. E aí, Cami, fica para você aí, Isaías 55:8, que diz: Meus pensamentos não são os seus pensamentos. Então, assim, se entregue ao Senhor, saiba que esses momentos são difíceis mesmo, a gente às vezes se perde pelo meio do caminho, mas a gente tem que fazer a prática do confiar. Confiar. A hora que o pensamento vier, ó, já põe aqui, já faz alguma coisa, se movimenta e peça a Deus que o inimigo não tenha esse poder sobre a sua mente. Viu? Você é preciosa, preciosa do Senhor. Então, vamos finalizar, né, gente? Por nós ficarmos conversando aqui até às 10 horas. Vamos estar orando aqui, finalizando. Que todos tenham uma noite abençoada. Obrigada por todos que estão aqui. Quero ver novas carinhas aqui fazendo comentário do livro, né? Eu creio que tem pessoas lendo e aí está no secreto sem querer falar. Eu falo para vocês que isso para mim é um desafio. Sempre é um desafio quando eu tenho que falar, mas eu me propus a fazer esse desafio calar com aquilo que Deus quer, né? Que Ele quer, depende de mim, que quer me usar aqui neste mundo. Então, eu não posso mais ficar tão tímida, ficar calada, porque ninguém aqui está no julgamento. A gente está aqui para trocar experiências e eu tenho certeza que cada mulher que está aqui agora, mesmo as mulheres que estão no grupo, que não puderam de alguma forma não participar, todo mundo aqui tem uma entrega para nós, viu? É Então, que o Senhor verdade. Ó, continue nos abençoando. Ô, Oi. Chile, só para finalizar, gente, o 8º capítulo, meu Deus do céu! Esse não foi bom? O próximo, vocês vão ver. Então, Então, tá. estude, menino, estude o 8º capítulo. Estude e medite. É isso mesmo, tira um tempinho, leia mesmo, assim, sabe? Porque cada vez que a gente lê, eu já li 2 vezes esse livro, e todas as vezes que a gente está fazendo esse estudo, é como se eu não tivesse lido, sempre tem algo diferente. É Então, verdade. assim, que o Senhor continue nos guardando, nos Amém. abençoando, que a gente tenha uma semana, assim, maravilhosa, um resto de semana, assim, que cada uma com suas necessidades, o Senhor possa, né, acolher cada uma delas, que isso tudo chegue como um cheiro suave no trono do Senhor, e que Ele abra o céu sobre cada vida, cada mulher, cada necessidade, e que Deus possa continuar, né, nos honrando, sabe, nos usando, tratando com o nosso coração, com a nossa mente, que a gente seja mulheres que vivem a semeadura, porque eu tenho certeza que nós vamos dar muitos testemunhos de muitas colheitas, quer seja financeira, quer seja familiar, quer seja em todas as áreas da nossa vida, que Deus nos faça próspera, porque esse é o nosso objetivo, é a nossa vontade, é a nossa intenção com a leitura desse livro. Às vezes o dinheiro é importante, mas a palavra de Deus, o princípio de Deus em nossas vidas, não tem nada igual. Então, que o Senhor continue nos guardando, nos abençoando, em uma semana assim poderosa para cada uma de nós. Só um beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Tchau, meninas. Boa noite. Tchau, Tchau, tchau. boa noite. Beijo. Tchau, Carolzinha. Tchau, Beijo. Tchau, Mar. Beijo.